Gente, vamos fazer um lanchinho rápido, fácil e fica muito bom. Quer aprender? Vem comigo que eu vou mostrar pra vocês. Ó, aqui nós já vamos começar pelo recheio, tá bom? O recheio você pode usar o que você quiser, tá? Eu vou usar aqui peito de frango, né? Eu piquei ele bem picadinho, que eu vou usar os pedacinhos, né? Aí vou temperar, vou colocar pimenta calabresa, coloquei também um pouquinho de sal. Mas, gente, você pode usar o temperinho a gosto, tá? O que você quiser e tiver aí na sua casa. Vou colocar também um pouquinho de cominho. Aí vou colocar um pouquinho de óleo e vou misturar. Você pode estar colocando colorau. Eu não coloquei porque eu não tinha e eu não queria ir no mercado também comprar, né? Então usei só o que eu tinha aqui em casa mesmo. Aí vou deixar ele cozinhar um pouco aqui, ó. Não precisa colocar água porque ele solta muita água, né? Aí aqui eu tenho cebola roxa, pimentão vermelho e pimenta americana, que segundo o cara é pimenta americana, mas pra mim é pimentão do mesmo jeito, né? Então você usa aí o que você quiser, tá? Vou colocar aqui 2 colherzinhas de maionese e vou deixar esse negócio cozinhar até secar bastante, tá bom? Ó, gente, ele vai secar e ele vai ficar assim, ó, bem sequinho, tá? Não, a gente não quer caldo nele pra não ficar molengo o nosso salgado, né? Aí, o que que você vai fazer agora? Eu vou colocar aqui azeitona picada, vou colocar milho. Aí você fala, ah, eu não gosto de azeitona, não coloca, tá? É só se você gostar mesmo. Se você não gostar, não coloca, tá bom, gente? Se você também tiver cheiro verde aí, coentro, salso, que você tiver, você coloca também. Eu não tinha, então não coloquei, tá? Vou deixar ele esfriar aqui. Agora sim, vamos para a massa. A massa que eu tenho 300 gramas de farinha de trigo, coloquei uma pitadinha de sal. Vou colocar o azeite, que tá muito caro, mas você pode usar óleo se você preferir. Tá, eu coloquei aqui mais ou menos 3 colherzinhas de azeite. Aí vou dar o ponto na massa com água, tá, gente? A água que eu usei mais ou menos aqui, 100 ml de água, mais ou menos. Mas vai depender muito da farinha de trigo de vocês, tá bom? Não coloca tudo de uma vez, vai colocando aos poucos e vai mexendo que vai dar certo, tá bom? Aí você mexe, mexe, mexe e ele vai chegar a um ponto que ele vai virar tipo meio uma farofa, assim, ó, desse jeitinho, ó. Aí você vai fazer o quê? Você vai colocar a mão na massa. Se a massa ficar muito mole, você pode colocar mais um pouquinho de farinha de trigo, tá bom? A massa tem que ficar assim, ó, desse jeitinho, ó. Ficou assim, agora vamos para a outra parte. Você vai pegar, jogar um pouquinho de farinha, uma bancada, um prato grande, o que você tiver, tá? Aí você pega e você vai dividir essa massa em quanto salgado você quer fazer, tá bom? Você que sabe. Se você quiser fazer menorzinho, faça menorzinho. E se quiser fazer maior, faça maior. Você que sabe. Aí você vai fazer o quê? Você vai. Nessa hora aí não passa água, não, tá, gente? Não passa não, porque o negócio fica horrível. Eu fui tentar fazer assim e não deu certo, não. Então não passa água, tá? Abre a massa direto que fica melhor, tá bom? Então não passe água no salgado aí, se já tô falando, tá bom? Pelo amor de Deus, que vai dar ruim. Aí você vai pegar aí e vai abrir ele, né? Vai abrir com um rolo, com uma garrafa, o que você tiver aí. E você vai fazer o seguinte, você vai colocar o recheio da sua preferência, tá bom? Eu tô usando aqui mussarela. Aí vou colocar o recheio que já tava prontinho, que a gente já tinha feito e tava esfriando. É importante, gente, o recheio estiver mais frio, tá? Porque a massa ela pode acabar derretendo, se desfazendo, porque se o recheio estiver muito quente, tá bom? Então eu recomendo o recheio mais frio possível. A massa também ela é um pouquinho mais fina, tá? Não deixa grossa não. Aí você vai, fecha de um lado, fecha do outro e agora você faz o quê? Você enrola, ó. Não tem segredo, é só você enrolar mesmo, ó. Desse jeitinho, vai com calma que dá certo. Ó. Enrolou? Agora você vai pegar lá um pincel, vai fazer o seguinte, vai passar um pouquinho de manteiga em uma panela e você vai colocar esse negócio aí, ó, na panela. É só um pouquinho de manteiga ou de óleo ou banha, azeite, o que você tiver, tá? Aí você vai fazer o seguinte, você vai deixar ele dourar de um lado e dourar do outro para ficar
bem douradinho, tá, gente? Afinal, ele não vai no forno, por mais que o recheio tá cozido, mas a massa tem que cozinhar também, tá bom? Aí agora você tem que ter um pouquinho de paciência. Aí eu dei uma amassadinha assim pra baixo, ó, pra ficar bonitinho, seladinho o negócio. E aí, minha filha, é só um jogo de paciência agora mesmo, tá bom? Ó, aqui já tá pronto, ó. O nosso queijo saiu um pouquinho pra fora, estourou o salgado, mas tá tudo bem, não tem problema nenhum. E, gente, pensa num negócio que é gostoso. É isso, é simples, é fácil, é rápido de fazer e fica uma delícia, minha filha. E você faz muito rápido. Alguns estouram, mas é normal. E eu vou ficando por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, curte me